Vamos lá, pessoal, vamos iniciar mais um encontro dessa vez da pós-graduação em uso capião, uma pós focada na especialização de uso capião. Muito feliz de ter você aqui. Vamos juntos, vamos caminhar, mais um assunto importante. E hoje, no curso, na aula da pós-graduação em prática em uso capião, nós vamos falar sobre a defesa nas ações judiciais e extrajudiciais do uso capião, tá bom? Conto com você, quero muito que você participe. Vamos estudar juntos, combinado? Legal. Muito feliz por você estar aqui. Vamos iniciar então mais um encontro da pós-graduação. Lembrando que o início é às 8h35. Legal. Vamos juntos, tá? Então vamos aguardar aqui o nosso tempo. Quero muito conversar com vocês sobre a defesa do uso capião. Um abraço. Até já. Vamos lá? Vamos liberar, né? Legal, gente, ó, vamos iniciar então agora, nesse momento, mais um encontro, mais um plantão de dúvidas, um plantão tira dúvidas, um plantão de oficina de prática da pós-graduação em uso capião da Escola Superior Universitária, Portal ISO. Essa é a única pós-graduação prática em uso capião focada única e exclusivamente em uso capião. É a única pós-graduação do Brasil, do país, focado no uso capião. Não tem outra pós de uso capião, né, gente? Essa pós é online, lembrando que nós temos encontros uma vez por mês, nos encontramos e tem as aulas gravadas. Então, sensacional, é ao vivo. Vamos juntos, tá bom? Então, é a única pós. Sônia, vem fazer essa pós, você vai gostar, viu? A Sônia, querida advogada Sônia, a Ágata, é a pós de uso capião. Essa pós de uso capião é novidade, é a única no Brasil. Ser especializado no uso capião. Isso é bacana, né? Um assunto muito importante. Muito mal estudado na graduação. Quando nós estudamos o uso capião na graduação, nós aprendemos 3 espécies. Muitos cursos que nós fazemos por aí, pagamos caro e aprendemos 5 espécies. Só que nós temos mais de 36 espécies no Brasil. Então, vamos iniciar mais uma aula da pós-graduação de uso capião, tá? Pós-graduação de uso capião é a única do Brasil, a única do país. Não tem outra pós de uso capião no Brasil, a não ser na Escola Superior Universitária. Eu vou pedir para o pessoal do Instagram, vai lá no YouTube do professor. A aula vai ser disponibilizada de forma gratuita, tá? Olha só, Bahia, pessoal da Bahia, Mato Grosso do Sul, que legal. O pessoal quer assistir a aula completa, vai lá no YouTube do professor Júlio. O YouTube do professor Júlio é professor Júlio César Sanches. Se inscreva lá, professor Júlio César Sanches. Clica lá no sininho. Tem várias aulas gratuitas no meu canal do YouTube, muitos cursos gratuitos, tudo à sua disposição, tá bom? Então vamos iniciar o encontro da pós-graduação de uso capião. A única pós-graduação de uso capião. Sou o coordenador e professor titular do curso. Você quer fazer uma pós de uso capião comigo? Tem a pós de direito imobiliário, tem a pós de organização de imóveis, tem a pós de direito notarial e registral, tem a pós de direito civil e processo civil. Tem grandes novidades que vão surgir, né? A pós de leilão de imóveis, a pós de locação. Então, várias novidades que vão surgir. Realmente vai fazer a diferença na vida do advogado e advogada, tá? Acompanhe o Portal ISO. Também quero divulgar aqui que curso da OAB ninguém paga nada. Você que tem um irmão, uma irmã, um primo, uma prima, se preparando para o curso preparatório, se preparando para a prova da OAB, o exame da OAB, avisa ele, avisa ela,
tem vários cursos para OAB, preparatório para OAB gratuito. E outra dica importante, gente, na Escola Superior Universitária também ninguém vai mais pagar curso para concurso público. Os cursos para concurso públicos também serão gratuitos, tá bom? O ESO tem o objetivo de socializar o direito. Então, essa é a ideia, ajude o professor a divulgar isso, tá bom? Vamos lá, vamos juntos aqui, vamos iniciar então, lembrando que o encontro da pós-graduação de uso capião, nessa pós de uso capião, é importante você saber que existe a defesa do uso capião judicial e existe a defesa do uso capião extrajudicial. Então, são assuntos importantes que nós temos que estudar. Então, vai lá no canal do YouTube do professor Júlio César Sanches, você vai assistir essa aula completa ao vivo, tá bom? Lá no canal do YouTube. Então, um abraço para todos do Instagram, das redes sociais. Vejo vocês todos, né, lá no YouTube do professor. Se inscreva lá no YouTube. Abraço a todos, tá? Bom dia, gente. Vamos lá. Muito obrigado. Estamos no tempo ainda. Começa 8h37, né, a nossa aula, hein? Vamos lá. Legal, gente. Agora sim, vamos iniciar então, bater o nosso horário em ponto, hein? 8h37, tá bom? O professor entrou antes para conversar, para divulgar a pós-graduação também nas redes sociais, no Instagram, mas agora chegou a hora, né? Vamos juntos então, vamos iniciar de fato a aula da pós-graduação prática em uso capião. É a única pós-graduação de uso capião do Brasil, tá bom? Parabéns para você que está fazendo a primeira pós-graduação de uso capião no Brasil. Então, vamos juntos aqui, o assunto é muito importante, muito pertinente, tá? Então, tá liberado, que legal. Vamos começar? Legal, valendo? Valendo. Vamos lá, presta atenção na aula hoje, o curso hoje, nós vamos falar sobre a prática na defesa de uso capião judicial e uso capião extrajudicial.
Você vai desculpar, mas ninguém te ensina isso, nem na faculdade e muitas vezes quando você presta serviço no escritório de advocacia. Ninguém quer que você saiba disso, a verdade é essa, né? Então, o professor Júlio vai te ensinar com muito carinho, com muito amor, tá bom? Vamos juntos, nós vamos estudar agora, nesse momento, a prática nas defesas, as defesas de uso capião judicial e extrajudicial também, tá bom? Quem quer conhecer mais o direito imobiliário, ó, esse é o livro que você vai estudar, Direito Imobiliário de AZ, da editora Mizuno. Estamos na 4ª edição já, é o livro mais vendido no Brasil de direito imobiliário atualmente, tá bom? E quem quer conhecer mais sobre o uso capião, esse aqui é o livro, tá? Uso capião é o livro completo para você estudar uso capião. Vamos juntos, vamos lá, quero que você estude muito comigo, vem comigo, vamos lá. Quando eu falo de defesa, gente, o que a gente precisa saber? Nós temos 36 espécies de uso capião e pelo menos, além de 36 espécies de uso capião, nós temos pelo menos 3 procedimentos. Procedimento judicial de uso capião, procedimento extrajudicial de uso capião, procedimento administrativo de uso capião. 3 procedimentos, mais de 36 espécies. Quando eu falo de uso capião, eu preciso saber que os 3 procedimentos eu posso fazer defesa. Eu posso me defender, eu não quero que o uso capião seja procedente. Não quero porque eu sou o proprietário do imóvel, proprietária. Não quero porque eu sou vizinho e está pegando meu terreno, um pedaço do meu terreno. Não quero porque eu sou parente, sou herdeiro. Não quero. Quando eu não quero que o outro ganhe uso capião, judicial, extrajudicial, administrativo, me cabe fazer defesas, me opor à oposição do uso capião. Então, vamos juntos aqui. O que é se opor no uso capião? Existem várias formas de me opor ao uso capião. Vamos primeiramente, que é a curiosidade de todos, como eu vou me opor no uso capião extrajudicial? Vamos lá. O uso capião extrajudicial é aquele que é feito no cartório. Eu lavro a escritura pública no tabelião de notas, depois levo a registro no cartório de imóveis. Esse é o uso capião extrajudicial. Como eu vou me opor? Professor Júlio, não tem como se opor no uso capião extrajudicial. Tem sim. Anota aí que você não sabe disso não, explica para outras pessoas, tá? Você vai fazer o quê? Você vai usufruir da peça impeditiva de uso capião. Peça impeditiva de uso capião. O que é a peça impeditiva de uso capião? Você vai pegar a peça, como se fosse uma defesa, uma contestação. Você vai fazer, você vai elaborar o passo a passo dessa peça como se fosse uma contestação. E você vai protocolar isso no cartório de imóveis. Tem cartório de imóveis que não desconhece, não sabe. Quem trabalha no cartório tem uma visão interna, né, gente? O próprio oficial. Então, ele desconhece estratégias jurídicas. Capaz, quando você for protocolar isso no cartório, hoje em dia nós estamos vivendo um mundo muito violento e um mundo muito... As pessoas são intolerantes, elas criticam, né? Elas falam uma coisa que não sabe, queima os outros, a concorrência faz isso, né? Então, é capaz de você protocolar, fazer um protocolo, pode ser físico ou digital, né? Pode ser no site do próprio cartório, depende do sistema do cartório, mas se você fizer físico e for protocolar no cartório, pode ser que você escute, isso não existe, isso não adianta nada? Adianta sim, e eu vou te explicar o porquê. Não interessa que o cartório pense não, o que interessa é que nós vamos resolver o problema do nosso cliente. Nós vamos fazer o protocolo de uma peça que chama peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Pegou o nome? Peça impeditiva de uso capião extrajudicial. Nós vamos protocolar isso no cartório de imóveis, para que não seja feito o registro da escritura pública de uso capião. E qual que é a nossa intenção? Às vezes o cartório não faz o registro. O cartório fala, olha, existe litígio, existe iminência de litígio, não vou fazer o registro. É melhor o senhor fazer judicial, a senhora fazer judicial. Tem cartório que mais seguro, vai lá e faz o registro da escritura pública do uso capião. Mas o que interessa para nós? Evitar o registro indiretamente e diretamente, se ocorrer o registro, com o protocolo da peça impeditiva de uso capião ou de impedimento de uso capião, nós conseguimos trabalhar com a ação declaratória de nulidade. Ou seja, a ação declaratória de nulidade é a ação que nós vamos usar para poder fazer, de fato, uma ação declaratória de nulidade. Cuidado, tem a ação de nulidade, declaratória de nulidade, tem a ação declaratória de anulabilidade ou anulatória, como é muito conhecida por vários advogados e advogadas. O correto é fazer essa ação declaratória de nulidade para que possamos, nessa ação, pedir a nulidade do registro. Tá? Então fique atento em relação a isso. Então, peça impeditiva de uso capião. Endereçamento ao cartório, qualificação,
preliminares, fato, vai contar por que não merece ser deferido o pedido de registro. Nós sempre vamos bater na falta dos requisitos, pressupostos do campeão. Nós temos mais de 36 espécies, modalidades, tipos. Todas as espécies, modalidades e tipos de uso campeão, nós temos que ter os 3 requisitos: posse, mas pacífico, animus domini. Então, a ideia é que a gente consiga fazer o quê? Consiga fazer, trazer provas que aquele sujeito, ele ou ela, eles, não têm os requisitos de uso campeão, como posse, mas pacífico, animus domini. Nós vamos tentar quebrar esses requisitos, tá? A ideia é essa, quebrar os requisitos, os pressupostos do uso campeão. É isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos buscar na nossa peça, na peça impeditiva de uso campeão, ok? Lembrando que ela pode ser feita de forma digital e pode ser feita de forma física, tanto faz, é importante ter o protocolo. Endereçamento, qualificação, preliminares, né? Como nós trabalhamos, usamos nas defesas, na contestação, depois os fatos, ou resumo dos fatos, resumo da inicial, se você tem acesso a isso, ou o resumo dos fatos contados por você, do direito, né? E depois nós vamos trabalhar o direito ou mérito, mais comum de chamar de mérito. Depois nós vamos fazer o pedido que seja indeferido qualquer pedido de uso campeão extrajudicial sob pena de nulidade, tá? Então, essa é a defesa. No uso campeão administrativo, que muita gente confunde com o uso campeão extrajudicial achando que é a mesma coisa, também dá pra gente fazer a peça impeditiva, só que nós vamos protocolar, dessa vez não no cartório de imóveis, mas sim nós vamos protocolar na Comissão de Regularização Fundiária, ou seja, na Prefeitura do município. Combinado? Fechado? Legal. Então, essa é a imposição que nós vamos fazer, estratégica, no uso campeão extrajudicial. É a peça impeditiva de uso campeão. Se ocorrer o registro, nós temos com esse protocolo e outros motivos, claro, nós temos a possibilidade de fazer uma ação declaratória de nulidade, pedindo o registro, a nulidade do registro do uso campeão extrajudicial. Combinado? Existe a possibilidade de usar a anulatória também. A anulatória tem prescrição, 4 anos, a ação declaratória de nulidade não tem. Não é a ação rescisória 966, hein? Não se usa a ação rescisória 966. Vamos lá. Professor, e a oposição? A oposição, deixa eu pegar a linha que a Camila deixou aqui para mim. E a oposição do uso campeão judicial? A oposição do uso campeão judicial, que nós temos que ter em mente. No uso campeão, gente, sempre nós vamos ter a citação do último proprietário que conste na matrícula ou seus respectivos herdeiros. Vamos ter a citação também, sempre, dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo de fundos. Então, nos campeões nós sempre vamos ter isso, né? A citação dos confrontantes, lado direito, lado esquerdo de fundos. Em alguns estados a citação frontal do vizinho da frente. E é importante lembrar que no uso campeão também nós vamos sempre também usufruir, pedir a manifestação da União, Estado e Município, ok? Importante lembrar disso. Então, temos que pedir. Quando eu falo de citação frontal, alguns estados existe a citação dos vizinhos da frente, não são todos os estados. Em regra, os campeões são os vizinhos do lado direito e lado esquerdo de fundos, ok? Vamos lá. O que eu quero trazer para vocês de importante? No uso campeão, nós podemos apresentar a nossa oposição através de contestação, ou seja, nós fomos citados, nosso cliente foi citado e nós queremos apresentar a contestação, devemos apresentar a contestação, tem prazo de 15 dias, ok? Quando eu falo de contestação, é a defesa, né, gente? De qualquer ação, é a defesa de qualquer ação. Quando eu falo de contestação, é uma das formas do réu de um processo se defender das acusações ou ainda se defender dos requerimentos, né, das solicitações contra a petição inicial. É na contestação que o réu pode atacar as alegações da parte autora, rebater os principais argumentos e impugnar as afirmações do autor e alegar a matéria, né, alegar a matéria de defesa do litígio. A contestação é um conflito, hein? É um conflito. A contestação é uma oposição, recusa global e sistemática das estruturas sociais, né, daquela determinada peça. Essa é a ideia da contestação. Quando eu faço uma contestação de uso campeão, o que eu preciso imaginar? A contestação é uma das formas do réu de um processo se defender, né? Então no uso campeão não é diferente. Nós vamos usar o artigo 335 até ao 342, o novo Código de Processo Civil,
são os artigos que nós vamos usar no novo Código de Processo Civil. Então, 335 até o 342 são os artigos que nós vamos usar. A contestação ela é dividida em defesa processual. Então, eu vou aplicar a defesa processual 337, de acordo com o artigo 337 do novo Código de Processo Civil. É função do réu, né, debater antes de entrar no mérito, antes de entrar na contestação, discutir o mérito das alegações e os aspectos formais do processo, né, procurando se o processo se enquadra em um dos pontos levantados pelo 337. Então, antes de entrar no mérito, na contestação, na defesa, de uso capião e outras também, eu sempre vou verificar se dá para alegar inexistência ou nulidade da citação, no uso capião, isso é muito comum, incompetência absoluta e relativa, juiz julgando, tem vara especializada no uso capião, mariscos públicos, e aí está sendo julgado na vara civil. Incorreção no valor da causa, é muito comum no uso capião, muitas pessoas colocam lá R$1.000, R$100.000, o imóvel, o valor venal é 300 mil. Inépcia da inicial, porque não tem os requisitos, o uso capião mal feito. Perempção, litispendência, porque já existe outra ação do uso capião. Coisa julgada, já existiu coisa julgada, já perdeu a ação do uso capião. Conexão, né, tem uma possessória, uma reintegração de posse em andamento. Eu posso alegar em preliminar também incapacidade da parte, defeito da representação ou falta de autorização, convenção e arbitragem, a ausência de legitimidade ou de interesse processual, a falta, gente, de caução ou outra prestação que ela exija. Posso alegar em preliminar também indevida concessão dos benefícios da justiça gratuita. É muito comum pedir justiça gratuita no uso capião, eu vou impugnar. Feita a defesa processual, aí sim eu vou fazer a defesa de mérito. Eu vou entrar no mérito, na defesa de mérito dentro da contestação, eu vou discutir a legalidade, a legitimidade, né? Se tem a posse direta e indireta, qualificada para fazer o uso capião, a legitimidade do processo movido contra o réu. A defesa de mérito, ela é o momento onde o réu ataca e impugna as alegações do autor. Ou seja, os requisitos do uso capião, posse, mas pacífica, animus domini, todos os pontos levantados pelo autor na ação do uso capião devem ser contestados pelo réu. Os pontos que não forem impugnados ou atacados durante a contestação serão dados como verdadeiros. Esse é o risco, hein? Por isso a contestação é o momento mais importante. A contestação do uso capião é o momento mais importante da defesa em processo, pois é nele que o réu mostra que o que discorda, né? O que discorda de fato, concorda ou nega dentro de um processo movido contra ele sob a pena de ter os fatos expostos na petição inicial presumidos como verdadeiros pelo juiz. Eu posso fazer reconvenção também, né? Posso fazer reconvenção também dentro da contestação. O novo CPC traz a possibilidade de fazer reconvenção dentro da contestação. Então, a reconvenção, conforme o novo CPC, ocorre dentro da contestação, quando o réu, além de entender, né, os elementos de defesa preliminar e as defesas de mérito, eu vou defender as alegações do autor em uma ação dentro da própria contestação. Então, é um contra-ataque, é uma ação dentro da contestação. A reconvenção ela serve para que o réu apresente suas próprias alegações contra o autor, né, desde que essas alegações tenham conexão com a ação principal e com a defesa estipulada dentro da contestação. No entanto, gente, quero trazer para vocês, isso é importante, a reconvenção independe da contestação, tá? Conforme o 343 do Código de Processo Civil. Esclarece muito bem, na contestação é lícito o réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa. E aí aparece o parágrafo 6º e esclarece muito bem que o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então eu posso não oferecer contestação e eu propor a reconvenção. Estranho, esquisito, na prática não acontece, mas é importante saber. Como fazer uma contestação civil, uma contestação de uso capião? Quais são as técnicas jurídicas de argumentação, né? Então, é preciso ter em mente, afinal, que os capião são 3 pressupostos: posse, mas pacífica, animus domini, e é isso que eu tenho que combater. Como que eu provo que o sujeito não tem a posse? Um contrato de locação, um comodato, mera tolerância? Como que eu provo que a posse não é mais pacífica? Certidão de distribuidor civil. Como que eu provo a falta de animus domini, que é um dos requisitos dos capião? A falta de benfeitorias, manutenções, é nisso que eu tenho que bater, tá? É nisso que eu tenho que entrar e não em questões emocionais ou sentimentais. É preciso ter em mente, afinal,
que a contestação é a defesa do réu e por isso, conforme 342, artigo 342 do novo CPC, após a contestação, somente será lícito o réu deduzir novas alegações, se forem relativas ao direito, ao fato superveniente, competir ao juiz conhecer delas de ofício, ou ainda, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. E aí eu trago para você que é importante considerar não apenas o preenchimento dos requisitos legais da contestação, mas para fazer uma boa contestação, temos que nos atentar aos detalhes. Subjunção da norma hierárquica de argumentos, então vou trazer argumentos técnicos, Constituição Federal, depois o Código Civil, a boa argumentação é importante, a apresentação da jurisprudência também, os campeões de herdeiro, os campeões de imóvel público, uma linguagem fácil, acessível, didática, objetiva, e a interpretação doutrinária também, tá? Então isso é importante. A subjunção da norma, em primeiro lugar, os argumentos devem ser, na contestação de juscapião, devem ser dispostos em adequação à regra da subjunção da norma, ou seja, a premissa maior, que é a regra geral, os capião sem posse mais pacífica e nome não existe. São os pressupostos em qualquer os capião nas 36 espécies. Então, sempre trabalhar com a premissa maior, regra geral. E depois a premissa menor, o caso concreto. Ou seja, ele não tem a posse, ele nunca foi no imóvel. E a conclusão, na contestação eu não trabalho com pedido, eu trabalho com a conclusão, com considerações finais, que é a consequência da aplicação da regra geral, caso concreto. De acordo com a regra de subjunção, um caso concreto deve ser enquadrado em uma regra maior já existente. Assim, esse processo gerará em um resultado uma conclusão para a ação, cujos efeitos são definidos na decisão do juízo. Tá? Em relação, outra dica importante, eu sempre falo, eu quero que ofereça nessa contestação, eu quero que você ofereça boas argumentações. Em segundo lugar, nós falamos do primeiro, que é a subjunção da norma, mas em segundo lugar tem que oferecer boas argumentações. E oferecer boas argumentações em uma contestação, uma boa contestação, deve ter a linguagem utilizada, os argumentos elencados ao final. Então, é importante trabalhar com tópicos, imagens, isso é muito importante, documentos, hoje o processo é digital. A linguagem persuasiva, a contestação deve ser escrita com o intuito de convencer o magistrado no juscapião de que o autor não possui os direitos que pretende, a posse, mas pacífica nos nome, ou ao menos não possui os moldes que alega. As causas jurídicas nem sempre são decididas com base no que é nitidamente justo ou injusto, mas sim interpretações da lei. O juiz, portanto, deve ser convencido de que a interpretação do réu é a mais adequada ao caso concreto. E eu sempre falo, dessa situação, o advogado, a advogada deve escrever de forma persuasiva, que melhor se faça compreender e convencer, tá? Não esqueça nessa contestação, na peça impeditiva também, se for no juscapião judicial, administrativo, destacar os pontos controversos. É muito importante fazer isso. Ou seja, o sujeito tem um outro processo trabalhista, ele fala que é caseiro, e agora ele fala que tem a posse. Caseiro não tem a posse, ele ganhava para tomar conta do imóvel. Então, dá para trazer contradições, pontos controversos, provas emprestadas. Então, além disso, o advogado, a advogada do réu, deve deixar claro na ação do juscapião, na contestação, já na narrativa, quais são os pontos controversos resultando a sua interpretação dos fatos. E eu trago que a contestação é o momento para discutir todas as alegações do autor, mas o convencimento já inicia antes mesmo dos pedidos, E a descrição dos fatos, portanto, pode ser feita de modo a evidenciar os fatos que comprovam os argumentos da defesa e antecipar, inclusive, a impugnação de cada pedido, tá? Trago para você também o foco, O foco nos argumentos relevantes, de forma igual, deve-se ater o que é relevante e oferecer argumentos, Argumentos, mas alguns dos quais sejam bastante frágeis, Não necessariamente auxiliar a persuasão, mas isso entre tantas alegações, o juiz pode não se atentar ao detalhe de que o fato decidirá a sua causa. Então, portanto, foca nos pontos importantes e dá destaque, negrito, caixa alta, faz isso é importante. Em relação ao prazo da contestação, gente, não resta dúvida. Após o mandado de citação no processo, o réu ele tem um prazo de 15 dias para apresentar a contestação. Mas cuidado que nós temos no artigo 335
do Código de Processo Civil, nós temos 3 prazos, né? Então, o réu poderá oferecer a contestação por petição no prazo de 15 dias, da audiência de conciliação e mediação, ou da última sessão conciliatória, quando qualquer da parte não comparecer ou comparecer não houver acordo. O usucapião não tem audiência de conciliação, porque é uma ação declaratória e o processo pode se tornar litigioso, mas no primeiro momento não é. Também do protocolo do pedido de cancelamento da audiência, também não é o caso do usucapião, e é muito comum no usucapião começar a contar o prazo da juntada e da publicação da citação do réu. Tá? Então, normalmente no usucapião é aqui 15 dias a partir disso, dia seguinte. Como é e qual o prazo para impugnar a contestação? A apresentada contestação, alegada, né, uma das matérias do 337, ou fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor, é resguardado o direito de defesa e dessa forma a parte autora terá, conforme artigo 350 e também o 351, 15 dias para fazer a impugnação à contestação. Tá bom? O modelo da contestação de usucapião, então, endereçamento para o fórum, o cartório que está julgando o usucapião, é por dependência, claro, o número do processo, o autor, réu, qualificação, fatos, vou trabalhar com os fatos, resumido, preliminares, do mérito, dos pedidos ou da conclusão. Tá? Então, isso é importante. Várias perguntas, né? O que é a contestação? A contestação é uma das formas do réu de um processo se defender das acusações do usucapião. Para que serve a contestação? Por meio da contestação que o réu, no usucapião, pode atacar as alegações do autor, posse, mas pacífica, e rebater os principais argumentos e impugnar as afirmações do autor e alegar a matéria de defesa ao litígio. Prazo, 15 dias, não resta dúvida, hein? 15 dias. Quando é cabível? É cabível nos processos de conhecimento do usucapião, tá? Então, pronto, não resta dúvida em relação a isso. Quando eu falo de usucapião, então, contestação. Mas cuidado, nós temos uma outra forma de defender o nosso cliente usucapião. Nós podemos defender o nosso cliente, antes de ser citado, nós podemos nos habilitar no usucapião em andamento, nos habilitar como terceiro interessado. Podemos nos habilitar se o nosso cliente tem registro do imóvel, fazer uma reivindicatória, fazer uma ação de arbitramento de aluguel, tudo isso para atrapalhar o usucapião, tá? São estratégias, são ações por fora que vão gerar uma situação defensiva ao nosso cliente. A defesa de usucapião, gente, ela deve ser focada nos requisitos. Então, eu tenho que provar necessariamente ou cumulativamente a falta de posse qualificada, deixar claro que não tem a posse, mansa e pacífica, que a posse não é contínua, que não existe animus domini. A linha de defesa em usucapião, nós podemos bater na ausência dos requisitos do usucapião, de forma cumulativa, né, por demonstrar, se for proprietário, se for herdeiro, demonstrar que um dos requisitos do usucapião não está presente, ou um ou vários, né, ou todos, a posse, mas pacífica, a posse contínua. A prescrição aquisitiva é outra linha de defesa importante. O proprietário pode alegar que a prescrição aquisitiva ainda não se completou, de modo que o possuidor possui o requisito, não possui o requisito temporal, é uma realidade. E a inexistência do direito de ação, o proprietário pode alegar que o possuidor não tem legitimidade para propor a ação. Tá? Então isso é importante. Prazo 15 dias, não resta mais dúvida em relação a isso. As consequências de apresentar uma defesa ao usucapião, que esse processo passa a ser litigioso. Quem apresentou a defesa, se não tem justiça gratuita, terá que pagar a sucumbência se perder, né? Ou seja, se o usucapião for procedente, e se o usucapião for procedente, vai ter que pagar a sucumbência para o advogado que apresentou a defesa. Em relação a documentos, provas, como contrato de locação, contrato de comodato, certidão de distribuidor civil, tudo isso prova, né? Prova que o sujeito não tem a posse, não é mansa pacífica, ininterrupta, prova emprestada de outros processos, fotos, imagens, tudo isso é possível. Medidas cautelares para a defesa do usucapião. Além da contestação, o proprietário pode requerer ao juiz a adoção de medidas cautelares para evitar que o possuidor tome posse do imóvel ou que o venda, né? Então, averbação premonitória, embargo de qualquer obra, qualquer benfeitoria, averbação premonitória para proibição de alienação, impenhorabilidade do imóvel, né? Impenhorabilidade impede que o imóvel seja penhorado para garantir o pagamento de dívidas do possuidor. Inalienabilidade do imóvel, a inalienabilidade impede que o possuidor venda o imóvel. Proibição de turbação e esbulho, a proibição da turbação e esbulho impede que o possuidor tome posse do imóvel que perturbe, né? Então é importante.
Provas, gente. O proprietário deve apresentar provas para comprovar sua propriedade, né? Quando é proprietário, quando a briga vai nesse tom. Mas as provas que eu vou usar nas defesas de uso capião são documentais, matrícula do imóvel, contratos, escrituras, certidões, testemunhas que podem testemunhar a posse do imóvel, né, uma audiência de instrução e julgamento, inspeção judicial do juiz. E temos que lembrar, se a gente não concordar com a decisão, podemos usar o recurso de apelação, embargos de declaração, recursos especiais, né, então tudo isso pode ser feito. Sim, importante deixar claro aqui. Esse assunto, gente, é muito importante. Pouca gente sabe fazer defesa de uso capião. Muitas vezes o advogado é contratado e ele foca em questões emocionais, né? Questões emocionais, porque o cliente acaba induzindo a isso. Mas cuidado, tá? Não é o caminho das pedras, né? Eu sempre falo. Tem perguntas aqui, vamos lá. Luzia Oliveira, perdi meu CPF, faz boletim de ocorrência, hein? Rodrigo Gomes, querido Rodrigo Gomes, você é o melhor professor, tese de defesa. A melhor tese de defesa, Rodrigo, um abração, viu? Sinta abraçado, obrigado pelo elogio. A melhor tese de defesa do uso capião é bater certamente nos pressupostos, a falta de posse, mais pacífica, nos nome, é aí que nós vamos bater, tá, gente? Ó, o pessoal do Paraná, que legal, Rodrigo é do Paraná, hein? Ô, terra boa. Olha a Adna Rodrigues, Adna, um grande abraço para você, saúde, paz, amor, sucesso na sua vida, tá? Sempre acompanhando, sempre apoiando, sempre assistindo. Fico muito feliz, muito obrigado, tá bom? Pelo carinho, mais que o professor ganha um amigo aqui. Fica com Deus, sucesso na tua vida sempre. A Adna, doutor, eu ganhei, como fazer agora? Tem que registrar. Quando você ganha o uso capião judicial, você tem que registrar, hein, gente? É que nem divórcio. Sai o divórcio, você tem que pegar a sentença com o mandado judicial e averbar na certidão. Ganhou o capião, tem que levar registro cartório. O ideal é que o juiz mande o ofício, a gente mesmo leva o ofício, o mandado judicial. Se algo travar aí, tem que conversar com o juiz, despachar com ele, porque a gente tem que destravar, tá bom? Olha a Norma, bom dia para você também, Norma. João Bernardo, estou fazendo uso capião onde o próprio réu reclamou que a pessoa mora há 30 anos no imóvel e nunca pagou aluguel. Ou seja, confessando que o autor mora há 30 anos. Às vezes você ganha um processo assim. Olha aí, olha aqui, o Luiz, do Rio de Janeiro. Sapucaia, que legal. Legal, gente, muito legal. Bacana, né? Então, dentro dessa linha, as melhores linhas de defesa no uso capião, certamente a ausência de um dos requisitos do uso capião, a posse mais pacífica nos nome, a prescrição aquisitiva e também a inexistência, né, do direito de ação também. São as melhores linhas de defesa. A ideia da peça impeditiva do uso capião segue a mesma linha da contestação, tá, gente? Da contestação, só que nós vamos fazer isso pensando em evitar esse uso capião amanhã ou depois, se for registrado. Vamos trabalhar com a ação declaratória de nulidade, tá bom? Legal, hein? Bacana, gente? Muito legal, fico feliz. Uma aula feita com muito carinho para você. A intenção é essa, te ajudar, tá bom? Vamos evoluir juntos, vamos estudar, vamos nos profissionalizar, tá bom? Estuda que a vida muda, quanto mais a gente estuda, mais conhecimento a gente tem, mas não acredite em cursos que prometam dinheiro, hein? Esses coaches estão acabando com a cabeça dos brasileiros, das pessoas, né? Eles prometem que você vai fazer isso, acorde 5 horas, que o rico, o milionário, o bem-sucedido acorda às 5 horas. Cada um tem a sua rotina, cada um tem a sua forma, seu jeito, sua vida. Cuidado, tá? Seja você, não vá na cabeça dos outros não, ok? Então fique esperto em relação a isso, tá? Nos últimos anos surgiram muitos picaretas na internet, nem advogado vendendo curso de regularização de imóveis, que você vai ganhar dinheiro. Gente, não fica dando dinheiro para esse povo não, esse povo é picareta, tá? Cuidado, tá bom? Prometeu dinheiro, cai fora, tá bom? Um abraço a todos, muito obrigado e até a próxima aula. Valber, bom dia. Uso capião até 250 metros quadrados. Vamos lembrar que nós temos que fazer o quê, hein?
até 250 metros quadrados, se for urbano, dá para fazer o uso capião especial se não tiver outro imóvel no nome, tá? Se tiver outro imóvel no nome, aí tem que fugir desse uso capião. Legal, respondi todo mundo, hein? Edna, Rodrigo, legal. Gente, muito obrigado. Show de bola, sala lotada, legal. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.